Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando aqui a disciplina Enfermagem em Urgências e Emergências. Estamos aqui nessa aula falando do item 2 do seu material e vamos abordar sobre assistência de enfermagem em algumas situações de emergência. Nesse caso específico, vamos falar sobre o choque ou estado de choque. Vamos entender a conceituação, existem alguns tipos diferentes e também algumas intervenções de enfermagem gerais que a gente vai aplicar no paciente que esteja apresentando estado de choque, ok? Vamos lá? Bom, o estado de choque, literalmente, ele é a ausência, ou ele é caracterizado pela ausência da perfusão, ou seja, oxigenação em nível celular. Então você já aprendeu na anatomia que o coração ele bombeia sangue, faz o sangue circular, o pulmão ele faz a troca gasosa, então o sangue oxigenado, o ar oxigenado literalmente vai estar presente no sangue arterial, vai circular o sangue e vai levar esse oxigênio para as células. E já você viu também na disciplina de anatomia que o oxigênio ele é importantíssimo para o processo de respiração celular e produção de energia. Lembra? Ótimo. Pensando nessa ideia aqui, faltando o oxigênio, ok? Então a ausência de perfusão, ou seja, o oxigênio não está chegando no nível celular, lá na célula, vai acontecer uma definição que é chamada de estado de choque, ok? E esse processo ele pode levar a um metabolismo anaeróbio, ok? Falta de oxigênio, perda de produção de energia que é necessária à vida. Então esse processo vai desencadear várias falências e esse processo de falência é chamado de estado de choque, ok? Fechou? Vem comigo então. A pele e o tecido muscular, na prática, eles vão apresentar alguma sensibilidade isquêmica significativamente maior, em torno de 4 a 6 horas em relação a outros tecidos. Então a pele e o tecido muscular ele vai ter uma sensibilidade maior em relação a essa isquemia, que é essa falta de perfusão de oxigênio. Os órgãos abdominais, no caso, eles geralmente ficam entre esses dois grupos, entre o tecido muscular e a pele, e são capazes de sobreviver em torno de 45 a 90 minutos sem oxigênio, ok? Sem essa nutrição de oxigênio. Então eu quero que você entenda que se o coração parar, por exemplo, os órgãos, a partir de algum tempo, vão começar a falhar. Os tecidos vão começar a falhar. E a resposta, literalmente, do corpo vai começar, literalmente, a falhar. Então, nesse sentido, entendendo essa parte da fisiologia, você consegue visualizar algumas coisas importantes sobre o processo de isquemia, que é uma situação irreversível dessa falta de oxigenação nos tecidos. Coração, cérebro e pulmões, eles têm um tempo de isquemia em torno de 4 a 6 minutos, ok? Então, o que significa isso, professor? Significa que faltou oxigênio, acabou o oxigênio, o coração parou de funcionar, ou não está chegando sangue naquela determinada região do coração, cérebro ou pulmões, em 4 a 6 minutos vai acontecer uma isquemia naquele tecido e, obviamente, ele vai parar de funcionar, ele vai morrer, literalmente. Uma parte desse tecido ou desse órgão vai parar de funcionar. Rins, fígado e trato gastrointestinal de 45 a 90 minutos para acontecer essa falência grave de isquemia. Músculos, pele e osso de 4 a 6 horas. Conseguiu entender aqui então essa diferenciação? Nós temos então que o cérebro, o coração e os pulmões são importantíssimos e precisam de oxigênio sempre, porque se eles ficarem sem oxigênio de 4 a 6 minutos, eles vão entrar em falência, vão morrer e é uma situação irreversível, ok? Bom, quais são os tipos de estado de choque ou choque, ok? Quais são os tipos de estado de choque? Os principais órgãos que estão relacionados ao processo do estado de choque são o coração, que vão atuar literalmente com uma bomba mandando sangue para todo o corpo. O volume de líquido, que também vai estar relacionado com essa fluidificação e a oxigenação dos tecidos do corpo todo. Os vasos sanguíneos, que vão estar relacionados, que são um meio de transporte, digamos assim, os vias, né, de transporte, onde esse circular até chegar nos tecidos e nas células. E também, finalmente, a gente tem em nível celular, células do corpo faltando a perfusão. Então eu quero que você entenda que para a classificação, entenda que pode acontecer falha no coração, eu tenho classificação.
Pode acontecer falha no volume, ele perdeu muito sangue, por exemplo, então faltou volume de sangue e está faltando oxigênio. É um tipo de choque. Pode acontecer uma falha nos vasos sanguíneos, estarem entupidos, por exemplo, vai desenvolver um caso de choque. E pode acontecer também de faltar sangue lá em nível celular, diretamente em nível celular. Isso vai levar a algum tipo de choque também, tá bom? Então, quais são esses tipos, professor? Primeiro tipo, choque hipovolêmico. O que significa o choque hipovolêmico, professor? É uma falta de volume, ok? Então, a pessoa pode estar com um sangramento grave, ok? Muito grave mesmo, até mesmo um processo de desidratação grave, e isso vai levar a um estado de choque, e esse choque ele é classificado como choque hipovolêmico, causado então por uma perda de volume sanguíneo circulante no corpo. É a causa mais comum ligada aos traumas, de maneira em geral, traumatismos de maneira geral, porque ele pode ter uma hemorragia tanto interna como uma hemorragia externa, e vai desenvolver o estado de choque, ok? O segundo tipo é o choque distributivo, que ele tem subclassificações também. O choque distributivo, ou também chamado de vasogênico, ele está relacionado com alterações no tônus vascular, ok? Pode ter uma contração muito grande ou uma dilatação muito importante do tônus vascular, tá? E nesse sentido também vão ser decorrentes de várias causas diferentes. Existe o terceiro tipo, que é o choque cardiogênico, que está relacionado com uma interferência na função de funcionamento de bomba do coração. Então, hipovolêmico, distributivo e cardiogênico, ok? Só para a gente diferenciar e você conseguir compreender esses estados de choque, a literatura ela pode trazer choques diferentes, nós temos então 3 tipos, né? Choque hipovolêmico, onde eu tenho um volume vascular menor do que o volume que está no extravascular. Então eu tenho, por exemplo, por perda de fluidos e eletrólitos causados aí de desidratação, uma perda de sangue e fluido desenvolvendo choque hemorrágico, por exemplo. Temos o segundo tipo, que é o choque distributivo. O espaço vascular ele é maior que o normal e nesse sentido, é claro, a desenvolvimento do choque neurogênico, quando tenho hipotensão, pressão muito baixa, choque neurogênico, choque psicogênico, choque séptico relacionado à infecção e o choque anafilático relacionado às reações anafiláticas, ok? Reação alérgica. E o terceiro tipo de choque é o choque cardiogênico, que está relacionado com a insuficiência do funcionamento do coração. O choque cardiogênico, então, só para você entender, pode acontecer decorrente ao infarto, decorrente à parada cardíaca, decorrente à insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. Então, são situações que podem levar ao choque cardiogênico, ok? Tratamento. Garantia de oxigenação. Por quê? Porque você já entendeu que, independente do tipo de choque ou estado de choque, o que está faltando literalmente é oxigênio lá no tecido, lá no nível celular. Então, literalmente, um suporte, uma suplementação de oxigênio pode ajudar a reverter a situação do quadro de estado de choque. Outro de conduta também relacionada ao tratamento é a identificação da hemorragia o mais precoce possível e fazer o estancamento e, obviamente, fazer a reposição desse volume, tá? Então, lá no pré-hospitalar, vai levar a necessidade de fazer reanimação literalmente cardiopulmonar ou reanimação pulmonar. Por quê, professor? Porque o paciente ele vai entrar num estado tão grave que eu vou comparar esse estado de choque como uma parada cardiorrespiratória, que a causa pode ser uma parada cardiorrespiratória. Então, ligado à reanimação, que você vai ver nessa disciplina em aulas posteriores, vai ter que ter a necessidade de melhorar a oxigenação, e aí vem as ventilações importantes na reanimação, o controle adequado da via aérea para manter essa via aérea permeável, literalmente, o fornecimento também do suporte ventilatório, então as ventilações que vão ser feitas com esse paciente lá no pré-hospitalar, junto com a reanimação, o controle da hemorragia externa, e aí nós temos uma atualização também relacionada à emergência, que eu tenho que primeiro estancar para depois eu fazer outros tipos de intervenções, vamos falar em aulas posteriores, e também a melhora na circulação. Eu tenho que entender a melhora da circulação, então se eu tenho garroteamento, por exemplo, de roupas que estão muito apertadas, ou até mesmo garroteamentos com torniquetes sendo feitos, eu tenho que, obviamente, proporcionar a melhora nessa circulação. Outras questões também é ter o cuidado relacionado à manutenção da temperatura do corpo. Se ele está perdendo muito calor, é óbvio que eu vou ter que ter uma cobertura aqui de proteção, ok? Para evitar essa perda de temperatura. E é claro que como é uma situação emergencial,
deve se atentar para a chegada o mais rápido possível à unidade de tratamento no destino final, que significa o quê? Como ele está no pré-hospitalar, significa um pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento, seja um hospital, seja uma UPA, por exemplo, 24 horas, ok? Então eu tenho que, do local pré-hospitalar até a unidade definitiva, tem que acontecer esse transporte o mais rápido possível, porque é uma situação bem crônica, bem crítica desse paciente, ok? Bom, falamos nessa aula sobre o item 2 do seu material e especificamos sobre o estado de choque. Você conseguiu entender algumas diferenciações, alguns tipos de estado de choque e também você conseguiu visualizar algumas questões a respeito das condutas de enfermagem, tanto pré quanto pós-hospitalar, intra-hospitalares. Nesse sentido, nas próximas aulas vamos aprofundar alguns conteúdos relacionados à urgência e emergência e em sala de aula você vai aprofundar também esse conteúdo relacionado ao estado de choque. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.